Bom dia, como estão vocês? Todos bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Vida Inteligente Interativo, diretamente do estúdio do Vida Inteligente aqui no centro de Florianópolis. Bom dia, Cláudio, bom dia, Norma, Lígia, Evandro Luiz, Valcir, Schnub Diggs, Renata Luiz, Eloneida, Lucas, Prestes, Marcos Freitas, César do Rio, Cacamota e Snook Cook. Pouca gente hoje na sala, deve estar todo mundo dormindo muito bem, ou então não gostam do tema, não se interessam pelo tema. Bem, ontem nós começamos, a falar sobre um tema que não agradou muito. Não agradou muito não, estou falando errado, se quiser. Nós começamos a conversar sobre, o tema de ontem foi quem criou o Criador. Eu sei que a coisa é complexa, que a coisa é absurda, que a coisa é, sei lá, o nome que vocês queiram dar a isso aqui, né? Alguém procurar saber, se a gente não sabe sequer quem é ou o que criou isso tudo, ainda perguntar ou querer discutir quem é que criou ou o que fez, né, isso tudo. Mas essa motivação, ela tem uma razão, porque quando você tem um destino, quando você quer ir para algum lugar, você pega uma estrada. Se aquela estrada você vê que não está te levando onde você quer chegar, em função de obstáculos, em função de congestionamento, seja lá o que você quiser, o que você faz? Você começa a buscar caminhos alternativos, estradas vicinais, para descansar em algum lugar, para ver se melhora aquilo lá. Então, é assim. Então esse absurdo, aparente procura boba, sei lá como é que podem taxar isso aqui, pode ser o caminho para que a gente encontre, através dessa elucubração, através dessa viagem através da mente, através das conjecturas, através de uma série de coisas, e a gente possa encontrar aquelas respostas que a gente sempre falou que estão dentro da gente, né? Então nós temos uma certa dificuldade, ou certa não, uma enorme dificuldade de nos conhecermos. Ninguém sabe como nós verdadeiramente somos, nem nós sabemos como nós somos, achamos que sabemos, porque vira e mexe nós temos reações que desconhecíamos em nós, isso prova que não nos conhecemos, pensamentos que a gente achava que jamais poderia ter pensamentos daquele naipe, e nós temos. Então a gente vive se surpreendendo conosco, né? E cada vez que a gente se surpreende, a gente começa a temer também, né? Que mais eu tenho que eu não sei? E se aflorar isso que eu não sei, como é que eu vou encarar isso, né? Assim vai. Então quando a gente muda o foco total para na qualidade de criaturas que somos nós, né? Criaturas, e a gente vai buscar quem criou essas criaturas, aí o que a gente faz? A gente tira um pouquinho esse foco, essa pressão que está sobre nós. Conhece-te a ti mesmo, decifra-me, eu te devoro. Eu falei isso ontem. E aí a gente começa a buscar as respostas em outro lugar. E a partir do momento que a gente vai buscar a resposta, onde aparentemente é impossível se obter, aparentemente é impossível se obter uma resposta, quem sabe é o caminho. Eu acho que nós temos que buscar caminho. Eu faço programas aqui no Vida Inteligente, esse aqui, o Vida Inteligente Interativo, que 95% das vezes, 95% acho que é isso, 95% das vezes eu faço ele sozinho, eu passo aqui as minhas ideias. As outras 5% das vezes é quando o meu irmão Jorge vem aqui e aí ele passa as ideias dele. E eu falo para pouca gente, né? As pessoas não gostam de me ouvir. As pessoas que estão aqui gostam, né? Depois as outras já não gostam ali, pelo número de acessos que eu digo. Então não é questão disso. A informação que a gente passa realmente tem um alcance pequeno, né? Mas de qualquer forma é importantíssimo que no meio de 7 bilhões de pessoas
90, 80, 100 que ouvem eu falar. Aqui, mais. Aqui é 30, 30 e poucas todo dia. E depois tem os acessos 70, 80, 90 acessos pelo YouTube. Ótimo. Eu acho um número extremamente expressivo. 100 e poucas pessoas, 100 pessoas no máximo, assim vamos dizer, que se afinam, deram, como diz o Jorge, deram uma hora do seu tempo, 50 minutos, 40 minutos do seu tempo para me ouvir falar. 7 bilhões de pessoas, divide por isso. Insignificante? Não, muito significante. Muito significante. São 100 pessoas que pensam diferente. E o pensar diferente é o que faz a coisa. Todo mundo que pensou diferente, todo mundo que ousou, que é o título de hoje, ousar ou se acovardar, todas as pessoas que ousaram ou foram vencedoras ou deixaram legado. Bom dia. Então tá aí. Peraí, vamos ver. Por falar nisso, amanhã já digo de antemão, já perguntaram o Jorge aqui, né? Vocês sossegarem. Amanhã, dia 10, o Jorge é o meu convidado no Vida Inteligente e nós vamos falar sobre o tema que se apresentou, que é o Akasha. Nós vamos falar sobre a Akasha. Não é essa caixa que está de greve aqui junto com os bancos, né? Akasha é o Akasha, né? Nós vamos ver o que o Jorge fala sobre o Akasha. E aí está tudo dentro daquilo que nós falamos aqui, né? Que nós vamos falar aqui e continuamos hoje, né? Procurando descobrir a criação, o criador e quem criou o criador, e assim vai por diante. Nós vamos buscar isso aqui. Quem não quiser, muda de canal, vai assistir outra coisa, não tem problema nenhum, né? Afinal, ninguém está pagando nada. E por falar em pagar, por falar em contribuir, eu até anotei aqui, porque amanhã, dia 10, é o último dia. E eu quero agradecer de coração, de todo esse universo de telespectadores que nós temos aqui no Vida Inteligente, de amigos, de tal. Eu quero agradecer de coração as 28 pessoas que fizeram contribuição pela manutenção do Vida Inteligente, né? Essas pessoas, do fundo do meu coração, o meu agradecimento. Meu agradecimento mesmo, sincero, e quem me conhece sabe que é sincero. As demais, meu agradecimento também, né? Cada um sabe de si. Então tá aí. Bem, presta atenção aqui, por falar nisso do estúdio amanhã, existe uma possibilidade do Jorge ter que se ausentar um pouco antes do tempo, então existe a possibilidade de a gente gravar o programa um pouco antes, tá? Não é certeza, mas aí você vai ter que me consultar para eu te dizer. A gente faz só programa ao vivo, mas toda regra tem exceção, né? O Jorge está na iminência de ter que fazer uma pequena viagem e se isso acontecer, nós vamos gravar antes, ok? Então, por favor, me passa aí, me informa, entre em contato comigo e que eu te digo se você vai lá ou se nós já gravamos o programa antes, ok? Então tá bom. Vamos lá. Eu havia prometido para vocês ontem falar sobre quem ou o que é Deus, né? Mas acho que o momento não é oportuno, porque estamos mexendo em outra coisa. Eu não quero falar sobre o aspecto religioso, e aí nós teríamos que cair, porque Deus, para todos os sentidos, só começou a ter esse nome aqui, vamos dizer, depois que as religiões surgiram, né? Então, vamos deixar isso aqui para lá por enquanto. Vamos falar sobre criação e criador e todos aqueles que foram os arquitetos, né? Como a gente disse ontem, que o Jaime disse aqui, o Jaime Dalmal disse que tudo tem uma hierarquia, né? Então, ontem nós ficamos elucubrando aqui. Tem pessoas que acham que nós não vamos chegar a nada. Maravilha, respeito a opinião. Pode ser que a gente não chegue em nada, pode ser que a gente chegue, né? Mas eu disse para o Jorge no almoço que tive com ele antes de ontem, na segunda-feira, depois que teve o programa aqui, né? E eu sempre brinco. Falo, não sei o que existe, não sei o que não existe, não sei se tem lado de lá, se não tem lado de cá, se essas coisas. Aí cada dia eu fico mais cético.
Cada dia eu fico mais cético. Nossa, tudo que eu acreditei em toda a minha vida, eu já não acredito mais em absolutamente nada. Agora, eu disse para ele, Jorge, nós estávamos ali, a gente bate papo raras vezes aqui também, né? E falei, se esse negócio existir, se existir um tal de Sanat Kumara, né? Que essa turma fala tanto, assim, né? E chegar lá, quando eu passar dessa para outra, e tiver uma portinha ali, ter que passar pelo Senhor do Karma, esse Sanat Kumara, chegar lá, vai falar, pô, eu falei assim pro Jorge, ele vai olhar para mim e falar, pô, Gregão Eustáquio, cara, você fez tudo errado, cara. Apesar de você ter tido dicas de monte, aí você fez tudo errado. Seu Sanat, fazer o quê, né? Isso aqui. Falou, ó, mas eu vou deixar você passar, você fica bem no comecinho ali da fila, porque você tentou. E você tentou, não conseguiu absolutamente nada, mas você tentou. Então, por você tentar, você tem seu mérito, por favor. Se existir essa analogia, tá aí. Eu tento mesmo. Não estou nem aí se tem ou não tem. Claro que eu tenho bom senso, né? Eu não acho que é loucura ou estupidez ou burrice ou... Eu tentar descobrir quem criou isso tudo. Ué, posso ficar famoso e posso ascensionar 7 bilhões de pessoas, sei lá o quê? Ué, esse é o título do programa hoje. Ousar ou se acovardar. Traga isso para a sua vida hoje. Não vou nem tocar no assunto. Eu não quero fugir dessa questão aqui. Quantas vezes na vida nós nos acovardamos porque tivemos medo de usar, né? Tá, a turma está falando agora dos depósitos e eu estou falando de outra coisa. Muito bem. Cadê? A Lígia está na sala hoje? A Lígia tem contribuído bastante aqui com o grupo. Meu agradecimento público a ela, porque sempre que ela pode, dentro do trabalho dela, ela compartilha com vocês o nosso bate-papo. Não é fácil salvar esse negócio. Prestes, ousar em tudo. Ousar em tudo. Até nós homens, se você vai num bailinho, ou na rua, você vai no cinema, você se interessa por uma garota, você fica olhando para ela, e ela para você, mas você é tímido, você tem medo, você não ousa. Você vai embora, ela vai embora, e aí você fica naquela ali, eu devia ter ido. Será que, e se eu fosse, tal. Então, esse é um exemplo bobo. Quantas vezes nós precisávamos ousar, criar coragem e nós nos acovardamos. Esse aspecto que eu estou abordando. Ok? Dizem que ousadia é o segredo do sucesso. É ousadia com bom senso, com critério, né? O cara não pode ser muito louco, é ousado. Você fala do impulso inicial da ação da vontade, sem dúvida, também isso aí. Ousar em tudo, você é ousado, tem que ser ousado. São os ousados que conseguem ir para frente. Renata, em pensar que muita gente não ousa com medo de errar e já está errando quando não se faz nada. É isso mesmo. Como assim? O que você falou aqui? No meu pensamento, isso, tá. Foi isso que eu já respondi para o Prestes. Então, quando eu procuro descobrir, vamos parar um pouquinho aqui só, porque aí vocês vão. Outras pessoas se entusiasmaram quando a gente falou sobre esse tema, sobre quem criou o Criador, né? Fala, cara, você me fez, nunca. Que pergunta mais louca isso aqui. Mas realmente você parou para pensar algum dia, qual é o sentido disso tudo aqui? Tira as filosofias, tira os bli 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 blá 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 e as explicações de cada segmento da sociedade. Tira, joga fora não, deixa de lado o budismo, eubiose, todas, esse catolicismo, ortodoxia, xamanismo, tudo que você pode imaginar, cristianismo, tudo ali, deixa pra lá. Esquece isso tudo. E nós vamos continuar aqui. O texto que eu ia trazer está aqui, não sei se eu vou mexer nele hoje, ele é muito grande assim, que fala exatamente das explicações, das opiniões de cada segmento, da mitologia das pessoas do passado, tudo isso aqui, sobre essa pergunta que eu fiz. Quem é que criou isso tudo? Por que criou isso tudo? E para quê? Para quê? É uma grande incógnita, caramba.
Se a gente conseguir descobrir alguma coisinha, nossa, vai facilitar o nosso crescimento interior de monte. Eu já falei, fazer o caminho contrário, fazer a viagem adiante, ousar sair desse casulozinho. Não vou nem pensar nisso porque isso não tem resposta. Isso não tem resposta. Onde já se viu querer saber quem criou isso tudo aqui? Quem criou isso aqui ainda? Pô, você já parou para pensar? Isso aqui, pô, como é que isso aqui surgiu, caramba? Qual é o sentido disso aqui? Por que não existe o nada, só o nada, o nada, o nada? O nada já seria alguma coisa, o nada, né? Mas por que existe a vida? Por que existe o universo? Por que existem planetas, estrelas, essas coisas todas? E por que existe isso tudo? Por que existem humanos? Por que existem animais? Por que existem rochas? Por que existe toda essa coisa? É cheio dos porquês. Você nunca parou para pensar nisso, nos porquês? Hein? Se você nunca parou para pensar nesses porquês, é porque você não ousa. Você está se acovardando. Esses aí, eu não vou levar minha vida aqui, sei lá até onde vai, como é que eu vou procurar saber isso aí, não sei. Ninguém soube, vou eu saber. Bom, mas se você não tem um sentido na sua vida, busque esse sentido tentando descobrir o que é a vida. Da onde surgiu isso aqui? Qual a razão disso aqui? Que caramba é? Que é esse troço de manifestado, não manifestado? O não manifestado vai se manifestar? Como é que é isso? Não sei se eu estou sendo claro aqui, né? Alguém está entendendo o que eu estou querendo chegar aqui? Ou não? Hein? Deixa eu ver aqui. Alexandre, tem que ser ousado para mergulhar no mar interno, para se descobrir e descobrir de onde você veio e para onde você vai. Eu estou falando para fazermos agora o caminho contrário, já que existe toda essa dificuldade de você mergulhar no teu mar interno, né? Délia da Mata, o tempo inteiro na vida temos que tomar decisão, e se não ousarmos, ficamos de braços cruzados. Você sabe bem disso, né? Pela sua profissão, por aquilo que você faz e pela vida que você já teve e ainda tem, e toda essa experiência que a gente vai adquirindo. O Prestes diz, pois às vezes agimos no impulso que vem não da vontade e sim de alguma ação elemental. Vem de uma série de lugares, né? A gente tem que estar atento e observador. César, do Rio de Janeiro, Grego, para sabermos quem criou o Criador, acredito importante sabermos se existe algo infinito. Se existe algo infinito, César, isso foi criado. Esse algo foi criado. Quem criou esse algo, caramba? Né? E quem deu infinidade para esse algo? São perguntas de difícil resposta. Tem resposta. Podem ter certeza que tem resposta. O Jorge deu uma resposta. Só que eu não alcanço absolutamente nada do que ele falou. Ele tem consciência do que ele falou. Que a partir do momento que eu chegar a um tal, que eu tiver a mente abstrata, aí eu já entendo tudo, aí eu vou ter essas respostas. Mas, enquanto isso, tudo bem, eu concordo até, não discordo. Mas eu não tive essa experiência, então eu não posso corroborar, não posso assinar embaixo, eu posso respeitar a opinião. Mas assumir para mim, de jeito nenhum. Na hora que eu tiver a minha, sim. Lígia, as pessoas têm medo de se expor e serem ridicularizadas. Não ousam. Eu estou pouco ligando. Vocês acham que eu sou muito querido? Hein? Acham, né? Acham, é porrada por tudo quanto é lado. Porrada de tudo quanto é lado. É demanda de tudo quanto é lado. Pode mandar o que quiser. Pode mandar mesmo que não tem perigo, não. E já vem de monte aqui. Porque a gente incomoda quando mexe com determinados assuntos aí, quando a gente tem opinião própria e quando a gente tem transparência, incomoda muita gente, né? Então vamos lá. Alexandre, é uma imensa covardia se contentar com a matrix de controle. Sem dúvida, mas aí o comodismo, o acovardamento, né? Faz isso. Interessante, ó. Como aparecem os temas, são fantásticos. Délia, todos nós já nos perguntamos tudo isso em algum momento ou o tempo todo, se buscamos, queremos saber. Ó, não sei. Eu acredito no que você falou.
Mas eu tenho certeza que a maioria da população, só de começar a pensar no que nós estamos discutindo aqui, já para o pensamento. Porque fala, isso não tem resposta, deixa eu continuar me distraindo aqui, vivendo minha vida, porque isso aí um dia, quem sabe, né? Vou saber disso aí para quê? Sei, tá? César, eu acredito que sim. Sabemos que entre o número 0 e o número 1 é comprovadamente infinito, né? A prova disso é que se pegarmos o número 1 e dividirmos por 100, teremos como resposta 0,01. Se dividirmos novamente, teremos 0,1 e assim por diante. Perfeitamente, diz o Walter. Lígia, entendendo perfeitamente, você tem toda a razão. Eu nem sei o que eu falei, se eu tenho razão ou não. As coisas saem tudo natural, então eu não lembro o que eu falei. André Caxias, talvez o Criador resolveu criar simplesmente porque vale a pena fazer. Mas quem criou ele? E quem é ele? Ou o que é isso? É aí que eu quero chegar. Nós estamos falando como humanos, mas será que nós somos diferentes de uma pedra, da água, de um planeta, essas coisas aqui? Sim. Então, nós antropomorfizamos esse Criador. Esse que é o negócio, porque a gente acha que ele é igual a gente, então ele é uma pessoa, é um ser. Esse ser foi criado, ele é manifestado, ele é não sei o que, todos aqueles atributos que deram, mas nós temos que chegar nisso aqui. Não posso receber isso aí e ficar parado aqui. Eu não posso aceitar isso. Quero saber, pô. Eu estou aqui para saber. É o anseio do meu ser saber, procurar saber. Prestes diz o seguinte, ele é muito simpático casal, inclusive. Infinito é aquele que começa e não tem fim, mas perpétuo é o que nunca começou, é o próprio sempre. Se você pensa em quem criou, supõe que houve um antes. Exatamente, é isso mesmo, exatamente isso que eu penso. Se alguém criou, em criado não existe o incriado. Ele se criou sozinho, mas criou sozinho da onde? Se não existiu nada. Mas no conceito de perpétuo, sempre não existe antes. É um ponto de vista, beleza? Podemos pensar a respeito. Délia da Mata, estou falando de nós, grego. 99,99 nem sabem porque estão vivos. Exato, exatamente isso. Aí sim. Eu tinha entendido que você disse que muita gente já pensou nisso, o que nós estamos conversando hoje, né? Mas nós aqui na sala, os que estão associados às escolas iniciáticas, querem conhecer algo além do visível. É isso aí. E aqui, os iniciáticos, nessas salas iniciáticas, eu me permito dizer, porque eu não pertenço a nenhuma, né? Não sou iniciático de coisa nenhuma. Estou ligado a tudo sem pertencer a nada e pertenço a tudo sem estar ligado a nada. Então, as pessoas muitas vezes entram em escolas iniciáticas e se acomodam. Acham que a verdade é apenas aquela dita por essa sua escola iniciática. E aí botam aquela viseira que vai nos cavalos, vai nos boi, vai nos burros, e não olha de jeito nenhum para o lado, não aprende coisa nenhuma. Então a gente tem que ser iniciado, mas um iniciado com uma viseira aberta, assim, um iniciado holista, que olha para o holos, para o todo. César do Rio de Janeiro, o que seria o imanifestado? É algo que ainda não se manifestou? É algo que não se manifesta? É algo que ainda se manifestou? Ainda não se manifestou e nunca se manifestará? Aí, grandes perguntas. E que acho que tem uma resposta e que nós temos que buscar essa resposta. Nem que essa resposta seja aquela que o Jorge falou, que é adquirirmos um grau de entendimento onde essas respostas já não essas perguntas já não existirão, porque nós já teremos o entendimento disso. Isso eu acho factível, lógico, provável, mas enquanto o senhor Eustáquio André Patunas não experiencia isso, ele não aceita nada disso como verdade, né? E verdade absoluta não existe, porque a verdade é verdade, não existe a verdade relativa e a verdade absoluta. É uma só, a verdade é uma só. Talvez, diz o André de Caxias, talvez, o Criador não sabe quem criou ele. O Criador está esperando nós descobrirmos para ele conhecer sua própria origem. Olha que legal. Um ponto de vista interessante. Aí apareceu o Criador, que ele só sabe que ele é o Criador, ele tem todo esse poder, né? Ele quer saber quem é que criou ele, tem a mesma curiosidade que nós.
Mas esse criador, olha que interessante, boa, André, a elucubração, esse criador depende do nosso entendimento, porque a semelhança dele, nós somos a semelhança dele, então ele depende das nossas experiências, do nosso entendimento, para que ele tenha o entendimento e aí ele tenha a resposta dele. Boa, André, legal, legal, olha, tá vendo como surgem as coisas? É isso aí. Tudo tem lógica, dentro do campo da elucubração tudo tem lógica. O que era ficção antigamente, hoje é realidade. Ninguém acredita no que existe hoje na eletrônica e toda a tecnologia, tudo. Era tudo ficção. Sair daí viajando por aqui, planetas. Bom, Délia da Mata, gostei, viu, André? Délia da Mata, mas você sem querer faz um trabalho iniciático que fazem as pessoas perguntarem, refletir, se perguntarem, isso que importa. Se é iniciático ou terminático, legal. O importante é que eu disse para vocês. Eu tento, eu ouso. Eu, apesar de todas essas dificuldades que vocês sabem, que vocês ouvem, porque eu sou um livro aberto, eu vivo criando coisa. Grego, como é que você vai se virar? Você não dá conta daquilo que você já tem. Você não consegue arcar com tudo aquilo que você faz. E você quer criar mais? Eu ouso, eu ouso. Quem sabe um dia eu crio alguma coisa que vai me dar o sossego aqui, né? Para eu poder estar aqui e sem me preocupar com nada do que está debitando ali ou estão cobrando essas coisas. Estou aqui passando exatamente as mesmas coisas, só com nenhuma preocupação. Mas para fazer isso, para eu chegar a isso, eu tenho que ousar. E ousado eu sou. Bom, vamos lá. Nossa, como o tempo voa. Tempo. Aqui, espera um pouquinho. Não dá para intelectualizar algo acima do mental, o Alexandre diz. A gente tem que ousar, tem que buscar. Aí é o fim? Mas eu acho que não. Deve ter alguma coisa depois do fim. Nem que seja a placa do fim, né? Vamos lá. Prestes, acho que o imanifestado seria algo em um estado constante de vibração sem oscilação. No momento em que se manifesta, desce e caminha em ritmos e tons diferentes de vibração. A oscilação é o que se manifesta. Bacana também o seu ponto de vista. Agora, precisa ter um entendimento. Toda vez o Jorge, que vocês tanto gostam, que vocês tanto aceitam tudo que ele fala, meu querido amigo e irmão, por isso que eu uso ele sempre como exemplo, ele diz que quando a gente conversa sobre alguma coisa, que nem agora, nós estamos conversando sobre o manifestado, o manifestado se faz presente, que nós estamos falando dele, do imanifestado, seja lá o que for ou quem for essas coisas. Então isso é bacana. Então você tem que entender. Vou repetir o que o Prestes escreveu. Acho que o imanifestado seria algo em estado constante de vibração sem oscilação. No momento em que se manifesta, desce e caminha em ritmos e tons diferentes de vibração. Oscilação é o que se manifesta. Bom, a partir do momento que você começa a pensar nisso e tem entendimento disso, você já conseguiu descobrir alguma coisinha a mais. Esse é o objetivo. O César diz que concorda com o Prestes. Tudo que existe, visível e invisível, está em uma frequência de vibração. Som, luz, cores, etc. Números. Está vendo como nós estamos chegando lá? Olha como tem coerência tudo que a gente fala. É exatamente isso. Os caminhos que eu falei no começo, né? São as vicinais, essas vicinais que nós precisamos pegar muitas vezes, né? Frequência é movimento cíclico, sendo assim, acredito que o zero, o nada, o vazio, o vácuo imanifestado, entre outras definições, seja algo que não está em movimento vibracional. Olha que interessante. Outro ponto de vista legal. A partir daí tudo começou, diz o César. E o Prestes diz que eu também acho isso. Aí, a Adélia diz, pelo que sei não existe vazio, nem falta de movimento. Está tudo vibrando o tempo todo. Isso que você falou, Adélia, eu também sei através de leituras, através do que me falaram. Agora, se você perguntar para mim, Greguinho, você tem consciência disso aí? Que não existe vazio, nem falta de movimento, tudo está vibrando o tempo todo? Não tenho a mínima consciência. Não. Pede para eu fazer uma coisa? Não tenho. Na maior sinceridade. Lucas, ousar é pensar por si próprio, não aceitar o que lhe é dito, mas pensar, meditar, estudar, refletir sobre o que lhe é dito e por que é dito. Boa, Lucas, está cheio de mestre essa sala, isso que é maravilhoso. O que eu aprendo com vocês é brincadeira e o que vocês sabem é brincadeira. Isso é gratificante, por isso que eu digo que eu tenho um tesouro. Quando tem 30 pessoas aqui, mais as 70 que assistem depois, 100 pessoas que são um verdadeiro tesouro. Muito obrigado por compartilharem
comigo do meu tempo. Lucas, ousar é pensar, vamos lá. Olha que bonito. Peraí, voltar. Cadê? Ô, caramba. Me entusiasmo e pulo aqui. Deixa eu prender. Quem me ensinou a aprender aqui me mentiu, viu? Porque não para esse negócio aqui. Tá. Onde que está o que o Lucas escreveu, cara? Puxa vida. Tô achando, achei. Ousar é pensar por si próprio, não aceitar o que lhe é dito, mas pensar, meditar, estudar, refletir sobre o que lhe é dito. E por que é dito? Muita gente entra em escolas de iniciação e deixam que a ordem pense por elas e ficam igual a um papagaio. Porra, Lucas, eu vou te pedir um favor, sem brincadeira, falando sério. Você tem, não sei se você está no meu Facebook, se você tem meu e-mail, copia isso. Não, mas a Lígia vai salvar. Copia isso para mim, manda isso para mim. Eu gostaria de postar isso no Facebook como ensinamento. Muito obrigado. Pô, quanta gente me mostra coisa. Você disse tudo, rapaz. Você disse tudo. Pensar por si próprio, não aceitar o que lhe é dito. Olha, aquele passarinho amarelo. Por que é amarelo, caramba? Ah, porque eu falei que é amarelo. Mas eu estou vendo que aquele passarinho não é amarelo, mas eu acredito porque ele falou que é amarelo e deve ser amarelo. Grande, Lucas, grande. Oh, coisa boa. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Tá, agora o César. Outro conceito importante é que tudo existe em dualidade para que as energias se equilibrem. Masculino e feminino, positivo e negativo, a matéria e antimatéria, luz e sombra. Se existe algo manifestado, sempre existirá alguma coisa não manifestada. Exato, para que se equilibrem. Boa! Délia, certeza você não tem nem de quem tu és, nem ninguém tem. O que sabemos é o que lemos e o que trocamos. Eu não digo no meu programa, não comecei aos uns 2 anos para cá, sei lá quanto. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Batunes. Eu sei lá quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Eu só sei quem eu estou. E se eu sou alguma coisa, eu também não sei. Né? Lígia, pessoal, eu não fico bravo nem nada. Isso aqui é o meu jeito de expressar. E muita gente acha que eu dou bronca, que eu fico bravo. Não, eu me expresso dessa forma. Olhem sempre pelo lado positivo tudo aquilo que eu falo, tá? Lígia, alguém aqui já viveu a experiência de abertura de pineal? O tempo literalmente para, sensação de silêncio absoluto. Eu ainda não abri a pineal, né? Ô, Lucas, então faz essa gentileza para mim, tá? Passa para mim se eu sou teu contato. Se não é, me adiciona, por favor. Lígia já salvou, tranquilo, gostei muito. É isso aí, olha, prestes. Luiz, acho que o imanifestado é o todo e está se manifestando a todo momento. O futuro é o imanifestado, que se torna manifestado a partir de agora. Boa teoria também, boa. Essa aqui pode nos levar, pode nos dar subsídios para a gente buscar a grande resposta que é o objetivo do nosso tema. Prestes, mas as polaridades, César, são extremos da mesma coisa. Onde começa o quente e termina o frio? Ou o meio e a coragem? O limite é diferente para cada coisa e pessoa. Assim como o imanifestado, o manifestado é outra polaridade do imanifestado. É isso mesmo, entendeu? Olha, hoje, tá, peraí, deixa eu complementar. O César complementa dizendo o seguinte: o invisível, o inaudível, o intocável, o inodoro e o insípido são apenas limites que o nosso corpo humano não consegue alcançar. Qualquer coisa além desses limites já ultrapassa a nossa mente concreta e automaticamente adentra a mente abstrata. E o César continua, ele já vai dizer isso aqui. Mas olha, ó, o que nós já... Me surpreendi também, né? Porque não esperava que a conversa conduzisse para isso. É o melhor disso aqui, porque eu sempre tenho surpresa de tudo. Além de não ter programação, exceto quando eu trago um texto para auxiliar, tudo que a gente conversa aqui é espontâneo. Acho que ninguém está colando coisa de lugar nenhum. Está colando do seu ser, da sua mente, daquilo que lhe vem à mente. Então, isso temos, nossa, quanta coisa bonita foi escrita aqui hoje. Se a gente lê com calma depois, com a postagem da Lígia, né? Essa contribuição maravilhosa, nós podemos ter um aprendizado incrível. E aí você fala, pô, esse grego não é tão... Ele é doido, mas ele é doido com razão. Olha só quanta coisa nós já temos para pensar, né? Délia, você simplesmente é uma figura grega. Ainda bem que você existe e não teríamos que inventar um para nos fazer crescer com a sua convivência. Isso aí, nada é por acaso. Se eu estou no caminho de vocês no meu, eu acho que acaso, eu acredito em acaso.
né? Acredito naquela sincronicidade, eu só não compreendo isso. Não sei qual é o que arquiteta isso, o que faz isso, o que une as pessoas, o que faz com que eu vá para a Grécia e alguém me chama lá pelo meu nome, um brasileiro, porra, em Atenas. Sabe, você encontrar com alguém que você pensou e não sei o que, você existe. Então, eu quero saber os porquês. Eu não posso aceitar isso aí com coincidência, não sei o quê. Então nós temos que ousar ou nos acovardarmos e ficarmos para trás, né? Então tá. Lisa puxa saco, vocês são uma graça, eu amo todos vocês. Gente, então espero que tenhamos todos um bom dia e vamos ter, né? Gostei muito do que nós conversamos hoje. A Renata disse que o caminho para a mente abstrata é trabalhar a concreta, e é o que estamos fazendo aqui, ousar e forçar a mente concreta. Boa, Renata, obrigado pela contribuição. E a Adélia diz que está exercitando a fraternidade dela, é isso. Sônia, bom dia pessoal. A gente pensa que tem as respostas, mas vem a vida e muda todas as perguntas, e assim nunca terá fim. A vida segue, é isso. Terá fim sim, né? Terá sim. O fim é a compreensão de tudo. O fim é a compreensão. Esse que é o grande fim. Então tá, essa conversa tem que ser de 1 hora, mas o Prestes, tem coisas que são tão fortes assim, tem tanta informação, que é melhor que a gente dê em doses homeopáticas. É melhor a gente ir por partes, como diz o mestre esquartejador. Vamos por partes, né? Então, gente, adorei estar com vocês. Tenham todos um bom dia e um fraterno abraço. Feliz sempre. Tchau.